Tá gravando? O áudio também tá dibas? Tá aqui, né? Tudo certo? Ô Raul, qual que é o pior jeito de se começar um vídeo? Fala pra mim. Fala galera! Quando pede pra dar o like, Marcos, qual que é a pior forma de começar um vídeo no YouTube? Joga no chat GPT, qual é a pior forma de se começar um vídeo no YouTube? Criatividade. Todo mundo tem, ninguém acredita que tem, e quando vê, fala que é sorte, fala que é dom, fala que a pessoa sempre teve aquilo. Eu aposto que você imagina a criatividade dessa forma. E você logo vai entender por que eu fiz essa introdução e também como ser mais criativo na prática. Porque todo mundo é extremamente criativo. Essa criatividade só está presa em algum lugar ou esquecida em algum lugar. E ao longo desse vídeo eu vou te ensinar como destravar em 5 passos práticos a sua criatividade, para que você inove na sua vida, inove nos seus negócios, inove em qualquer área da sua vida. E eu vou te dar exemplos práticos também ao longo desse vídeo aqui. Tudo isso depois da vinheta. Salve moçada! Rodrigo Vincenz na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre criatividade, um tema que muita gente se corrói por dentro pensando, cara, como que eu faço para ser mais criativo? Ou então quando vê alguém sendo criativo fala, nossa, que cara criativo, que mulher criativa, meu Deus, isso é muito inovador e parece que você não é criativo. Mas eu vou te fazer uma pergunta um pouco provocante aqui agora. Uma criança costuma ser criativa? Crianças são seres criativos? Sim ou não? A maior parte de vocês vão responder que sim, que crianças são criativas, elas inventam bastante coisa. Eu me lembro bem daquele filme do Adam Sandler, um filme mais ou menos antigo, mas muito bom, que é o Clique, que ele tem um controle remoto, que ele controla basicamente tudo. E tem um momento que o filho dele apresenta uma casa feita de pizza pra ele. A disposição da escada não faz sentido nenhum e... De que é feito esse quarto? Pizza? Ah, que bobagem. Crianças são criativas. Não necessariamente isso é uma criatividade que talvez se aplique aos negócios, mas crianças são criativas. E todo mundo que está vendo esse vídeo, sem exceção, já foi, ou até mesmo é, uma criança em algum momento. Então, em algum momento da sua vida você foi criativo. Você só parou de ser criativo. Um outro exemplo bem interessante é o seguinte, eu sempre gostei na adolescência, na infância, no início da vida adulta, eu sempre gostei muito de desenhar. Desenhar à mão mesmo, com lápis, papel, etc e tal. Eu vou até pedir para o editor colocar um desenho que eu fiz aqui na minha tela, eu desenho também. E eu quero te fazer uma pergunta, você desenha bem? Deixa eu te falar qual é a verdade sobre a sua habilidade de desenhar. Você desenha exatamente como quando você parou de desenhar. Se aos 10 anos você abandonou a arte de desenhar, você desenha exatamente como você desenhava quando você tinha 10 anos de idade. Percebe como a criatividade em algum ponto da nossa vida ela existiu, só que ela foi praticamente arrancada de nós. A nossa sociedade, nosso modelo estudantil, nosso modelo escolar, nosso modelo de empresas, de trabalho, costuma suprimir a criatividade, fazer com que a criatividade ela não floresça. Na escola a gente é ensinado a decorar a maior parte das coisas e isso não promove, obviamente, a criatividade. Então, eu te fiz toda essa introdução, toda essa explicação para que você entenda que você é sim criativo. Sua criatividade só está reprimida. E agora a gente vai tirar ela de dentro dessa repressão e fazer você de fato conseguir ser mais criativo na prática. E o que é criatividade de verdade? Criatividade é resolver problema. Criatividade é quando você tem uma situação e você olha para aquela situação e tenta resolver ela da melhor maneira possível. Um exemplo disso é quando você aperta no like desse vídeo. Percebe que eu pedi para você apertar no like desse vídeo, não no começo, não depois da vinheta, mas eu pedi o like num momento um pouco diferente. Isso é uma solução criativa para um problema, que é pessoas costumam ignorar a parte do vídeo onde você pede o like e a inscrição. Se eu peço em outro momento do vídeo, eu estou sendo criativo, mesmo que não seja uma criatividade extremamente inovadora, sacou? Então assim, dá o like, tá? Eu acho que realmente você tem que dar o like, eu acho que isso daí indifere de qualquer coisa. E se inscreve no canal também se é a sua primeira vez por aqui, tá? A gente solta 2 vídeos por semana, sempre te entregando o melhor sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito mais. Então, o que é essa criatividade? Essa arte de resolver problemas. E é por isso que você precisa seguir esses 5 passos, essas 5 formas que eu vou falar logo a seguir, para você ser, de fato, mais criativo. O primeiro passo é você ter uma mente aberta. Você precisa ter uma mente um pouquinho mais aberta, porque na nossa vida, o tempo todo nós somos ensinados de regras, de formas, de passo a passo, de jeitos de se resolver alguma coisa. E evitamos ao máximo fugir do básico. Eu vou te dar um exemplo que o meu sócio faz, que eu acho bem impressionante, eu aprendi isso daí com ele, que é o seguinte, eu sempre uso GPS. Raramente eu ando no meu carro sem o GPS ligado, principalmente quando eu estou indo a algum lugar pela primeira vez. E o meu sócio raramente usa GPS. Todas as vezes que eu ando com ele eu vejo que ele se enfia numa ruas meio maluca e no final ele acaba chegando no lugar.
E um dia eu perguntei pra ele, por que você não segue o raio do Waze, né? E ele falou, pra eu exercitar o meu cérebro a pensar no caminho. E eu sempre busco, às vezes, pensar num caminho diferente. Eventualmente, eu pego caminhos diferentes para chegar no escritório. Ainda que eu me atrase 4 minutos, 3 minutos, 10 minutos, eu estou ativando a minha atividade cerebral de uma forma diferente. E ele faz isso para exercitar. Isso é parte de você ter uma mente um pouco mais aberta. Porque a gente está sempre pensando em como as coisas são, só que sobre a nossa forma de ver. O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, então são 7 bilhões de formas de se ver o mundo diferente. Se você ficar guardando as suas coisas para você, se você fica se podando antes de colocar as ideias para fora, você não tem uma mente aberta e você dificilmente vai ser criativo. Quer ver um exemplo? Se você trabalha numa empresa e participa, por exemplo, de reuniões. Já aconteceu com você de estar numa reunião, você tem uma ideia, você pensa nela, ela parece boa, de repente ela parece ruim na sua cabeça e você não fala ela porque você já julgou a sua própria ideia? Cara, isso não é ter a mente aberta. Você está mantendo as suas ideias só para você. E cá entre nós, não existe esse negócio de ideia. Ideia não vale nada. A ideia, ela vai se transmutando e vai se evoluindo quando ela é colocada na mesa e discutida. E aí ela vai sofrendo uma metamorfose até de fato virar um plano de execução, independente do que você vai fazer. Então, tenha uma mente um pouco mais aberta, para de se podar, pegue caminhos diferentes, ouse olhar para as coisas do seu dia a dia e pensar, nossa, por que eu faço isso daqui todos os dias do mesmo jeito? Será que dá para fazer isso aqui diferente? Só aí você vai começar a exercitar melhor a tua criatividade. Dica número 2, para você ser mais criativo. Lembra daquela frase do Lavoisier, do químico Lavoisier? Acho que é dele essa frase, olha eu lembrando da escola aí, eu fui falar de frase de escola hoje. Nada se cria, tudo se transforma. As coisas, elas se mutam ao longo da história. Por exemplo, antes de existir um iPhone, já existia esse conceito, já existia bateria de lítio, já existia mini processador. Essas coisas já existiam. O que o Steve Jobs fez foi conectar todas as coisas. Ele simplesmente pegou coisas que já existiam e colocaram na prática. Quer ver um exemplo de criatividade que você nem percebe que um dia foi uma criatividade? Os próprios postes de luz da sua cidade. Num passado muito distante existia um profissional, existia esse emprego que era o acendedor de lamparina. O trabalho do cara era andar pelas ruas no final da tarde, acendendo os postes que não eram de eletricidade, eram postes de lamparina. E esse cara tinha esse trabalho. Então, quando você coloca uma tecnologia que liga essa luz sozinha quando escurece, você tira, esse emprego deixa de existir e uma solução criativa foi implementada. Isso acontece justamente porque nada se cria e tudo se transforma. O conceito de poste já existia. Você simplesmente pegou a eletricidade, que também já existia, e juntou as duas coisas, e aí vieram os postes modernos, que é como você conhece hoje. E o que isso tem a ver com você e com a sua criatividade? Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você consome conteúdo, principalmente leitura de conteúdo, tá? Não só vídeos e podcasts, mais você faz inputs. O que são inputs? Você coloca coisas. Você vai crescendo o teu cinto de utilidades. Imagina que você é o Batman e que você quer ter um monte de coisa no seu cinto de utilidades para usar quando for o momento correto. Isso é estudar. Você pega e lê um livro, que pode ser um livro sobre negócios, sobre empreendedorismo, ou simplesmente você pode estar lendo Harry Potter e Senhor dos Anéis. Não interessa, o hábito de ler é um hábito que coloca informações na sua cabeça. Normalmente pessoas que leem falam melhor. E aí você consegue ter essa entrada de informações. E você só consegue fazer conexões com coisas que existem sendo assim criativo quando você conhece coisas que existem. Por isso, você tem que criar o hábito de estudar um pouco mais. E aqui vai um exercício interessante. Vai na página inicial do seu YouTube e verifica os 10 primeiros conteúdos que aparecem para você. Faz uma lista para mim e fala desses 10, quantos deles não acrescentam em absolutamente nada a sua criatividade. As redes sociais, elas são meio que feitas para mostrar coisas que são mais de entretenimento, né, do que de realmente você aprender e você se educar. Então, se hoje você tem mais da metade dos conteúdos da sua primeira página do seu YouTube que não acrescentam na sua criatividade, mas que na verdade só estão fazendo você perder tempo vendo bobeira, vendo, enfim, coisinhas que não acrescentam você, você precisa fazer uma higienização. Sugestão, crie uma nova conta no YouTube, ou até mesmo comece a consumir conteúdos que você quer para ser mais criativo e ignorar conteúdos que são conteúdos que não acrescentam em nada. Com o tempo você vai meio que ensinando o algoritmo do seu YouTube a te recomendar somente conteúdos que vão te engrandecer. Assim, a visita na rede social fica muito mais valorosa e acrescenta para a tua criatividade. Dica número 3 para você ser mais criativo é como ter ideias. Eu acho que o maior pavor, o maior medo das pessoas é uma folha em branco. Uma folha em branco deixa muito nego aí chorando de medo, porque é a hora onde você tem que começar a produzir, começar a escrever, começar a desenhar, começar a colocar uma ideia no papel, abrir um Excel, um PowerPoint. Isso daí
é um pesadelo para a maior parte das pessoas. Isso acontece porque geralmente nós somos perfeccionistas. Tem muita gente que fala que não é, mas cara, você é sim de alguma forma perfeccionista, porque o perfeccionismo vem do medo do julgamento. O medo do julgamento é tipo o medo do que as pessoas vão pensar sobre o que eu estou fazendo. Só que 90% das coisas que você vai fazer, principalmente quando você vai colocar uma ideia no papel, numa apresentação ou no Excel, por exemplo, ninguém vai ler aquilo ali tão rápido. Então de nada importa você pegar e escrever várias vezes. Exemplo, quando eu vou escrever um título para um anúncio, você acha que eu sento e faz assim, aparece uma lâmpada na minha cabeça e surge um título super interessante? Não, eu escrevo 100, 200, 300, 400 títulos diferentes e no final parece que a cada um que você faz o outro fica melhor e o anterior fica uma bosta. E cara, eu te desafio a olhar para tuas ideias do passado e ver que elas são uma bosta, porque toda vez a tua ideia melhora. Então a dica aqui para você ter ideias, e essa eu aprendi logo no início da minha faculdade, eu estudei publicidade, então eu tive um professor, eu tive uma matéria de criatividade, onde nós fazíamos um exercício que era escrever um título várias vezes, escrever um texto várias vezes, fazer um desenho várias vezes. Teve um exercício lá que eles pegaram um papel que tinha várias páginas, como se fossem de revistas, assim, pra gente escrever como colocar à disposição dos anúncios naquela revista. Olha que louco, e a gente fez lá umas 30 versões cada um, até você encontrar aquela que é perfeita, né? Então, a parte de você testar, de você experimentar, vai te ajudar a ser mais criativo. Não fica pensando na frase perfeita, no texto perfeito. Escreve um ruim mesmo, escreve outro ruim, até que naturalmente o melhor irá lá surgir pra você. E essas dicas tão boas, né? Ó, não esquece de apertar o like, eu sei que tem gente que tá enrolando, não apertou ainda, então aperta aqui, pô. Se inscreve no canal também se você tá gostando do conteúdo. Dica número 4, cara, assim como os músculos, né? Isso daqui, ó, agora eu tenho músculos. Assim como os músculos, se você para de exercitar, eles vão se enfraquecendo, eles vão atrofiando. O cérebro é do mesmo jeito. Esses músculos, você vai na academia todos os dias, levanta peso e você está fazendo esse músculo se exercitar. Então você está cuidando do seu músculo. Que tipo de exercício cerebral você está fazendo? Vou te dar um exemplo de uma parada que eu fazia, duas coisas que eu fazia durante toda a minha carreira. Eu tô com 8 anos de mercado trabalhando com marketing. A primeira delas era, toda vez que eu via uma empresa que me chamava a atenção, isso acontecia 2, 3, 4 vezes por semana, eu olhava para aquela empresa e pensava assim, o que eu faria se eu fosse o dono daquela empresa para triplicar o faturamento nos próximos 90 dias? Eu me fazia essa pergunta, eu me forçava a pensar numa estratégia de marketing para aquela empresa, mesmo que eu não tivesse nada, absolutamente nada a ver com aquela empresa. Dessa forma eu fui evoluindo como estrategista de marketing, porque eu exercitava o meu cérebro a pensar em estratégias de marketing. E aí eu sempre ia tendo novas ideias. Uma outra coisa que eu fazia, quando eu ia negociar contratos para os clientes da minha agência de marketing, eu tinha um grupo de WhatsApp, onde assim que eu terminava a reunião de negociação, eu pegava e gravava um áudio falando pontos fortes e pontos fracos daquela reunião que eu tinha feito. Então, ó, terminei a minha reunião com o cliente, eu pegava o celular e mandava um áudio para mim mesmo, falando, olha, a melhor parte da reunião foi quando eu falei isso, porque eu quebrei tal objeção, e a pior parte foi essa, porque foi isso aqui que eu perdi o contrato. Pronto, você naturalmente começa a se observar e não só fazer as coisas no automático, mas entender aquilo que você está fazendo. Quinta e última dica para você ser mais criativo, e essa dica ela é maravilhosa, que é seja um idiota. É tão simples quanto parece. Seja um idiota, seja bobo, seja fugaz. Às vezes você tem que ser idiota para as coisas acontecerem. A primeira coisa que eu fiz nesse vídeo foi perguntar pra galera aqui qual é a pior forma de começar um vídeo no YouTube. E essa é uma estratégia que você pode fazer quando você tem um problema. Pensa no problema e fala, qual que é a pior forma de resolver esse problema? Tente ir pelo caminho inverso. Tente ir pelo caminho de você pensar, cara, como que eu pego esse problema, esse probleminha que eu tenho aqui e resolvo ele de uma maneira idiota, de uma maneira burra. Pensa em 2, 3, 4 ideias. Isso vai exercitar o seu cérebro. Vocês vão dar boas risadas, você e sua equipe, se você for fazer isso em grupo, até o momento onde, de fato, as ideias boas vão começar a surgir. E você vai se surpreender como as ideias idiotas e burras vão ser raízes para o nascimento da ideia boa. E é isso. Com essas dicas, você será capaz de ser mais criativo, você vai ser capaz de resolver problemas de maneira um pouco melhor. E olha, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. Eu pessoalmente leio todos os comentários que vocês coloquem aqui. Dito isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.